Nessa lição, nós vamos procurar entender realmente o que é sabedoria. Nós vamos ver à luz da Bíblia. E a nossa base está em Tiago, capítulo 3, do 13 ao 17. Então, vamos ver realmente o que é sabedoria. A sabedoria do mundo é loucura. 1 Coríntios 1:20, o apóstolo Paulo fala com os coríntios, eles eram gregos e achavam que tinha toda a sabedoria do mundo. Então Paulo diz assim: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, o que a Bíblia diz, que a sabedoria do mundo é uma loucura, quando a pessoa acha que entende a palavra de Deus, quando a pessoa acha que entende as coisas. Paulo diz, isso é uma loucura, ele falou para os coríntios. O sábio do mundo, ele não conhece Deus. Paulo continua falando com os coríntios, 1:21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Sim, loucura da pregação, da palavra de Deus. Não pela sabedoria do mundo, que é uma loucura, porque não entende realmente e não conhece Deus. Quem é Deus, o mundo não sabe. Então Paulo diz, a sabedoria que o mundo busca é uma loucura. Então, o que Paulo diz que o mundo só conhece Deus pela pregação da palavra de Deus, não pelos grandes sábios considerados pelos homens, tais como Gandhi, Sócrates, Platão, Albert Einstein, Abraham Lincoln e demais. Abílio Diniz, Silvio Santos, Bill Gates, Steve Jobs, o Papa, pastores, Augusto Cury. As pessoas procuram sabedoria nesses homens, ao invés de buscar a sabedoria na palavra de Deus. O mundo considera que esses homens são sábios e outros. Mas o que Paulo diz, só conhece a palavra de Deus através da palavra de Deus mesmo, não pelos homens, porque isto é loucura, e a loucura dos homens não permite que conheça Deus, somente pela palavra dele. Então, como o mundo vê a sabedoria? O mundo vê a sabedoria pelas aparências das pessoas diplomadas, de posições sociais, doutores. Assim que o mundo, então, vê a sabedoria. E os religiosos, como eles veem a sabedoria? Os religiosos também veem a sabedoria pela aparência, diploma de teologia, é pastor, é dons espirituais, títulos, daí por diante. Então, assim que o mundo e as religiões, então, vê a sabedoria. Mas veja como a Bíblia vê a sabedoria. A Bíblia vê a sabedoria pela vida diária da pessoa. É assim que ela vê a sabedoria. É o que Tiago diz. Não vê pela aparência, não vê pela posição social, não vê pelos títulos, pelos diplomas, PhD e tal, isso e tal. A Bíblia não vê dessa maneira. A Bíblia vê a sabedoria pela vida diária de uma pessoa, suas palavras e suas atitudes. É assim que a Bíblia vê a sabedoria. Então, como uma pessoa então demonstra a sua sabedoria? Como ela demonstra? Tiago 3,13, ele fala assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder às suas obras. Olha só, como que a Bíblia mostra a sabedoria de uma pessoa? Pelo seu condigno procedimento. A sabedoria, então, de uma pessoa, ela é demonstrada pelo seu procedimento,
pela sua vida e não pelos seus títulos, pelos seus cargos, pelas suas posições sociais, que é que a religião busca e o mundo busca, contrário à palavra de Deus. Nada disto é de Deus, a não ser pela palavra dele. Então, Tiago, ele orienta como a pessoa mostra, então, a sua sabedoria. Ele fala em mansidão. Mansidão é um estado de espírito, uma postura comportamental de alguém que tem controle e domínio sobre o seu temperamento e atitudes. É uma pessoa calma, paciente, que tem o controle da situação e domínio próprio. Isto é ser sábio, ter controle sobre sua atitude e suas palavras na vida diária. Definições de mansidão: serenidade, uma pessoa dócil; índole pacífica, inofensivo; brandura, uma pessoa tranquila; estar sob controle das emoções, desejos, iras, cobiças. Isto é sabedoria. Essa é a definição de uma pessoa sábia: dócil, inofensivo, tranquilo. Uma pessoa que controla suas emoções, seus desejos, suas iras e suas cobiças. Essa é a verdadeira sabedoria. Mateus 5:5, Jesus fala: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Porque a terra aqui é o céu, a eternidade. No céu existe, as pessoas são dóceis, inofensivas, tranquilas, têm domínio sobre todas as coisas. Então, bem-aventurado a pessoa que tem mansidão, porque ela vai herdar a eternidade. Exemplo, um cavalo manso. É um cavalo que está sob controle do seu cavaleiro. Ele não é bobo, ele é somente instruído. Sem mansidão, a pessoa não consegue mostrar nada de sabedoria ou do cristianismo para outra pessoa. De forma alguma, ela não consegue. Porque o cristianismo se mostra através de doçura, de tranquilidade, de paz, dessa forma. E uma pessoa que não tenha mansidão, ela não consegue demonstrar aquilo que Jesus Cristo veio trazer. Tiago 3,17. A sabedoria lá do alto, ela é pura. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Somente com mansidão é que mostramos uma sabedoria pura. Sem mansidão é impossível mostrar uma sabedoria igual à de Jesus Cristo. Então, a sabedoria pura é tratável, ela é flexível. Então, você consegue tratar com a pessoa, conversar. Reconhece seus erros e necessidades. Isso é sabedoria pura. A pessoa reconhece seus erros e suas necessidades. Ela não é egocêntrica. Ela pensa assim como Jesus pensava em nós. Não é altiva e nem orgulhosa. Ela é simples, humilde. Em Lucas 18, 13 ao 14, temos um exemplo aqui. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Sabedoria. Reconhecia seus erros, reconhecia que tinha dificuldades. Isso é sabedoria. Não se orgulhava, não era egocêntrico, não pensava só em si. Digo-vos que este dê seu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa, então, é a sabedoria pura, verdadeira. Uma pessoa flexível, uma pessoa que reconhece seus erros, não é egocêntrica e não é altiva. Ela se humilha, ela reconhece os erros. Isto é sabedoria. Continuando, do 17, primeiramente a sabedoria é pura e depois ela é pacífica. Então, pura e pacífica é a sabedoria. Com mansidão, mostra uma sabedoria pacífica. Só com mansidão. Sem mansidão não consegue mostrar nada. Nada, nada. O pacificador é aquele que promove ativamente a paz e procura estabelecer
harmonia entre inimigos. Esse é um pacificador. A palavra pacificador significa amar a paz, ser promotor da paz. Isso é sabedoria, promover a paz entre as pessoas. Então, essa é a verdadeira sabedoria pacífica. Quem é de paz é sábio. Mateus 5:9, bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa. O pacificador, ele é chamado filho de Deus. Os pacificadores, eles têm um relacionamento com Deus como filho. Ele é filho de Deus. Ele tem a mesma atitude, as mesmas características de Deus, porque Deus é pacífico. Então, o pacificador, ele tem relacionamento com Deus. E a sabedoria pacífica, ela é originada pelo Espírito Santo. Em Gálatas 5:22-23, qualidade do Espírito Santo, paz. Então, a sabedoria lá do alto, primeiramente ela é pura e depois é pacífica. Isso é sabedoria. E não aqueles homens religiosos com seus ternos, com suas gritarias, com suas imposições, com seus títulos, tal. Nada disto. A sabedoria é atitudes. A sabedoria é vida. Isto é sabedoria. Continuando. Só com mansidão mostra que a sabedoria é indulgente. Em Tiago 3,17, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente. A sabedoria é indulgente. Indulgente. O que é? A pessoa que perdoa facilmente. Facilidade em perdoar os erros dos outros. Isto é sabedoria. Perdoa. Não se vinga. Não se irrita. Ela perdoa facilmente. Então, isto é sabedoria. Uma pessoa indulgente, uma pessoa que perdoa facilmente. Quem perdoa é sábio. Exemplo de sabedoria indulgente. Mateus 5, 44, 45. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Como eu me torno filho de Deus? Quando eu amo os inimigos, quando eu oro pelo inimigo. Se nós não fizermos isto, não somos filhos de Deus, estamos sendo enganados. Porque a sabedoria, ela é indulgente, ela perdoa facilmente, ela ama as pessoas. 1 Coríntios 13, 4-5, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, e não guarda rancor. Isto é sabedoria indulgente. Essa verdadeira sabedoria é aquela que perdoa, é aquela que ama, que ora pelo inimigo. Então, essa é a demonstração de sabedoria da Bíblia. Então você vê que não tem nada a ver com o mundo e com a religião. Nada a ver. Então, isso é um verdadeiro filho de Deus, o que mostra sabedoria dessa forma. A sabedoria lá do alto, ela é tratável. A sabedoria de Deus, ela é tratável. Só com mansidão se mostra a sabedoria tratável. Veja bem, em todas as formas que Tiago trata a sabedoria, cada item da sabedoria só se mostra com mansidão. Sem mansidão não se mostra nada da palavra de Deus. E nós vimos que mansidão está sob controle sobre todas as coisas, ter domínio sobre tudo. 3,17, primeiramente a sabedoria é pura, mostra com mansidão. Depois pacífica, só mostra com mansidão. Indulgente, só mostra com mansidão. E tratável, também só se mostra com mansidão. A sabedoria, então, ela é tratável. Tratável, que se pode tratar, concordável, conversável, sociável, amável, cortês, gentil, dócil. Dá para conversar, dá para tratar. Então tem relacionamento, tem entendimento. Isso é sabedoria tratável. Não é discussão, não é briga
de forma alguma. Quem é de fácil relacionamento é sábio. O sábio, ele é tratável. Não se impõe suas opiniões, não discute, procura entender a dificuldade das pessoas. Nós podemos ver no mundo religioso aí na televisão, quando é ofendido, aquela imponência, aquela arrogância se defendendo. Isso não é sabedoria de Deus, de maneira alguma. Porque a sabedoria de Deus, ela é tratável. Ela não impõe suas opiniões, ela não discute. Ela procura entender a dificuldade das pessoas. Romanos 14:1, Paulo fala: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então, o sábio, ele não discute opiniões, de maneira alguma. Ele trata a situação, aceita a orientação de outras pessoas. Atos 8:31. Como poder entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir a sentar junto a ele. Isso é tratável. Como eu posso entender? Não discutiu. O eunuco não discutiu. Como nós vemos as discussões de religiões aí na televisão. Que coisa horrível. Como que o mundo vai aceitar Jesus Cristo se esses religiosos brigam na mídia e todo mundo fica sabendo? E o mau exemplo que dão, então, porque não são tratáveis. Então, boas características da sabedoria tratável. Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Olha que beleza se todas as pessoas fossem assim. Pronto para ouvir. O que foi que aconteceu? Demora para falar, porque procura entender primeiramente e não se ira. Olha, isso é uma sabedoria tratável. Isso é do alto. Isso é do alto. A sabedoria lá do alto é misericordiosa. E somente com mansidão é que se mostra misericórdia. Tiago 3,17. Então, primeiramente a sabedoria é pura, depois ela é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia. Então, a sabedoria é a pessoa que se compadece e se apieda do sofrimento de outra pessoa, como se o sofrimento fosse o próprio seu, assim como Jesus Cristo. Qual foi a condição que Jesus nos viu? Na lama do pecado, separado completamente de Deus. Ele se apiedou de nós, teve misericórdia e deu sua vida por nós. Isso é sabedoria. É dar a vida por alguém, é sentir o problema de alguém. É um sentimento despertado pela infelicidade de outra pessoa. Ela está infeliz, eu sinto isto. Isso é misericórdia, se compadecer, se apiedar de outra pessoa. É perdão concedido unicamente por bondade e graça, perdoa, assim como Jesus nos perdoou a nossa multidão de pecado. Isso é misericórdia. Pessoa bondosa, sempre pronta a ajudar o próximo e a desculpar-lhe os defeitos e faltas ainda. Isso é misericórdia. Uma pessoa bondosa está pronto para ajudar, está pronto para fazer. Resultados da misericórdia. Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, alcançarão a eternidade, alcançarão a salvação, o misericordioso. Porque Jesus tem a mesma característica. Ele é misericordioso, ele está no céu. E os misericordiosos também vão morar no céu, né? Então, misericórdia é a maior virtude que uma pessoa pode ter para imitar a bondade divina de Deus. É uma virtude enorme. O Salmo 41, do 1 ao 3, o salmista diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado. Olha que beleza. O Senhor livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama, disse eu. Compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Então Deus acode o necessitado, ele está presente na vida dele, porque essa pessoa tem as mesmas características de Deus.
Então Deus lhe afofa a cama. Deus cuida dos que se preocupam dos pobres. Deus cuida da pessoa que cuida de outra pessoa. Então isto é sabedoria. Ter misericórdia das pessoas. A sabedoria lá do alto, ela é imparcial. E só com mansidão se mostra a sabedoria imparcial. Tiago 3,17, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial. Parcial, aquele que é injusto, faccioso, contencioso. Imparcial é aquele que apenas procura a verdade. Isso é imparcial. Aquele que é justo, aquele que é reto, aquele que não faz distinção, acepção, discriminação entre pessoas, todos são iguais para ele, resultado da imparcialidade. Mateus 5, 43 ao 48. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Então, Deus não faz acepção de pessoa. Deus é justo, Deus é reto, Deus não discrimina. Para Deus todos somos iguais. Esta é a verdadeira sabedoria. Imparcial. Imparcial, procura somente a verdade. Então, o imparcial, ele se torna filho de Deus, porque Deus é imparcial, Deus é justo, Deus é reto, Deus não faz distinção. O imparcial torna-se perfeito, como Deus é perfeito, porque Deus faz vir chuva e sol sobre bons e maus. Então, para o imparcial, não tem distinção de pessoas, de maneira alguma. Então, isto é sabedoria, não fazer discriminação em nada. A sabedoria lá do alto é sem fingimento, e só com mansidão mostra sabedoria sem fingimento. Tiago 3,17, primeiramente a sabedoria é pura, depois ela é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, a sabedoria, ela é sem fingimento, sem hipocrisia. Hipocrisia é o ato de fingir que se tenha qualidade. Então, a sabedoria, ela não finge. Ela realmente assume o que ela é. Simples, humilde, submissa, reta, justa. Já o hipócrita, ele finge. Ele finge que tem qualidades. E isso não é sabedoria. Ideia, sentimento que não possui. Então, isso é hipócrita. Ele manifesta ideia e sentimentos que ele não possui. Falsidade. Então isso é fingimento. Isso não é sabedoria alguma. Então a sabedoria do alto de Deus, ela é sem fingimento. Ela é pura. Ela é perfeita. Os verdadeiros sábios, primeiramente, é puro. Não é egocêntrico e nem altivo. Depois é pacífico. Não é de confusão e brigas. Depois é indulgente, não guarda mágoas ou ódio, perdoa. Depois, a sabedoria é tratável, concordável, flexível, aceita a correção. E é plena de misericórdia, compadece, é sensível com o sofrimento de outras pessoas, como se fosse o seu próprio sofrimento. Imparcial, é justo e reto na presença de Deus, sem hipocrisia, sem fingimento. Então não é hipócrita, não vive o que fala. Então a sabedoria é sem fingimento. O hipócrita ele não vive o que ele fala. Já o sábio, ele é transparente, ele vive aquilo que ele fala. Então esses são os verdadeiros sábios. Os verdadeiros sábios não são aqueles homens de televisão com seus ternos, com seus títulos, os seus diplomas de PhD em teologia. Não.
O verdadeiro sábio é puro, pacífico, indulgente, tratável, pleno de misericórdia, imparcial, sem fingimento. É o que Tiago diz. Esse é o verdadeiro sábio. Então, como mostrar então a nossa sabedoria no dia a dia, no ato? Como mostrar isto? Isso não pode pôr debaixo da mesa, tem que pôr em cima da mesa. Como mostrar então? 1 João 2,6, andar assim como ele andou. Isto é como se mostra a sabedoria. Então, como Jesus andou? Ele era um homem simples, ele era um homem humilde, ele foi um servo, lavador de pés sujo. Quando ele falou amar o inimigo, ele tinha toda a autoridade para fazer isso, porque ele lavou os pés de Judas. Então, como ser sábio? Amar o inimigo, lavar os pés sujos do inimigo. Ele foi um garçom, ele serviu, ele não tinha interesses em nada, não tinha interesse, não tinha casa, não tinha local para dormir, não tinha nada, sem interesse. Submisso a seu pai, submisso em tudo o que o pai determinou. Não se exaltou em nada, se humilhou, perdoou as pessoas. Então, isso é ser sábio. Andar assim como ele andou. Essa é a forma de mostrar às pessoas a sabedoria de Deus. Outra forma de mostrar sabedoria em nossas vidas é se tornar um servo no reino de Deus. Não um líder cheio de títulos, cheio de poder e de autoridade. Não, é ser um servo. Os discípulos de Jesus ainda não entendiam a sua ideologia, eles estavam brigando, discutindo quem será o melhor entre nós, né? Quem será? E Jesus, ele falou com eles assim: entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. Quer ser grande? Sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Tal como eu, o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muito. Isso é sabedoria. Quando você vive assim, você é sábio. Mas quando você sobe no altar, como se chama esse local aí, esse local que causa muitas brigas, divisões, e você se exalta e você acha que você é todo-poderoso, você está enganado. Está muito enganado. Quer ser grande? Sirva as pessoas. Seja servo das pessoas, assim como Jesus foi servo, nos serviu em tudo enquanto estava na terra. Então, uma outra forma de mostrar a nossa sabedoria, além de lavar os pés das pessoas, além de ser servo, é ser garçom. Em Lucas 22:27, novamente estavam os discípulos discutindo quem é o melhor. E ele fala, 22:27, pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa, o cliente? Esse é o melhor. Mas eu entre vocês sou o garçom, sou aquele que serve. Quer mostrar sua sabedoria? Sirva às pessoas. Isso é sabedoria. Servir, ser simples. Isso é puro, é tratável, sem fingimento. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeira sabedoria. Uma outra forma de mostrar a nossa sabedoria às pessoas, que as pessoas vejam as nossas atitudes, nossas qualidades, nossas palavras, é não agradar a si mesmo, assim como Jesus. Jesus não pensou em si, ele pensou em nós. Sofreu a morte e pagou o preço por nós. Então, ele não agradou a si mesmo. Então, como mostrar a sabedoria? Agradar as pessoas, assim como Jesus fez. Então, sabedoria não é títulos, cargos, roupas, posição social, diplomas de PhD em teologia. Isso não é sabedoria. Sabedoria é ser simples, é ser tratável, é ser puro, é ser misericordioso. Isso é sabedoria. Assim como Jesus Cristo.
E bem-aventurado aqueles, então, que for sábio dessa forma. Deus, então, vai afofar a sua cama no sofrimento, ele vai se apiedar da pessoa, então, que agir dessa maneira. Espero que você entenda essa lição, porque o mundo religioso mostra de uma outra forma. O mundo religioso, ele mostra que a sabedoria, então, é poder, é título, é cargo, é diploma. Não, a Bíblia não mostra isto. A Bíblia diz que sabedoria é lavar os pés um dos outros. Que Deus nos abençoe e que possamos ser salvos na sua palavra.